Agora ver que a gente mostrasse alguns trechos desses áudios que integram a delação premiada dos irmãos Batista, que são os donos da JBS. A gente vai ver agora uma conversa entre o presidente Michel Temer e Joesley Batista. Temos o áudio? O telefone lá do Pardo com o Gedé. Volta e me citava alguma coisa meio tangenciana-nosa, não sei o quê. Eu tô lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu tô de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Bom, você viu aí um trechinho, é o áudio original. A gente ainda está fazendo um trabalho aí de decupagem desse áudio. A gente mostrou agora esse áudio para você, porque é o primeiro áudio que nós temos. Essa decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que afastou o senador Aécio Neves, se baseou num diálogo entre o político e o empresário Joesley Batista, da JBS. Nessa conversa, o senador tentou orquestrar uma ação contra a Lava Jato. A Globo News teve acesso à transcrição desse diálogo, que está no despacho do ministro Edson Fachin. Ou seja, o que você vai ver agora é a reprodução dessa conversa sem as vozes de Aécio Neves e de Joesley Batista. Nesse trecho, Aécio fala sobre as investigações. Ele reclama da nomeação do ministro Osmar Serralho e diz que era preciso alguém para mexer na Polícia Federal. Esse é bom? Tá na cadeira. O ministro é um de que não dá um alô. Peba, está passando mal de saúde, pede para sair, Michel tá doido. Veio só eu e ele ontem de São Paulo. Mandou um cara lá, o Osmar Serralho, porque ele errou de novo de nomear essa desse... Porque aí mexia na PF. O que vai acontecer agora? Vai vir inquérito de uma porrada de gente. Eles são tão bunda mole que eles não... O cara que vai distribuir os inquéritos para o delegado. Você tem lá 100, sei lá, 2.000 delegados da Polícia Federal. Você tem que escolher 10 caras, né? O Moreira, que interessa a ele, vai pro João. Pro João. É, o Aécio vai pro Zé. Tem que tirar esse cara. É, pô, esse cara já era, tá doido? E o motivo igual a esse? Claro, criou o clima. É, ele próprio já estava até preparado para sair. Claro, criou o clima. Vai voltar a Brasília para conversar com o repórter Nilson Clava. Nilson, o que você tem aí de informação pra gente? Que novidade? Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos. Olha, informação em primeira mão. Acabei de conversar com o ministro da Cultura, Roberto Freire. Ele acaba de anunciar que vai sim abandonar o governo, vai entregar hoje o cargo dele à Casa Civil, porque ele vai respeitar a decisão das bancadas, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados do PPS. Portanto, é a primeira baixa no governo depois dessa decisão, né, do presidente Michel Temer de não renunciar ao cargo. O ministro disse o seguinte, que esperava essa renúncia do presidente e como ela não foi feita, ela não foi anunciada, ele decidiu abandonar o cargo. Lembrando que o PPS tem 2 cargos nos ministérios do presidente Michel Temer. Esse primeiro da Cultura e também o Ministério da Defesa com Raul Jungmann. Roberto Freire me disse que conversou com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e que Raul Jungmann disse que também estava disposto a seguir, né, a decisão das bancadas do PPS e, portanto, entregar o cargo. Só que a situação de Jungmann, ela é mais delicada pelo fato dele ocupar a pasta do Ministério da Defesa. Portanto, você teria que ter uma conversa, uma transição maior pelo fato dele ocupar essa pasta, o Ministério da Defesa, mas o fato é que ele anunciou também que vai seguir a determinação do partido. Portanto, a gente tem 2 baixas aí nos ministérios, depois desse anúncio do presidente Michel Temer, que vai continuar no cargo, depois desse pronunciamento oficial. O Roberto Freire acaba de anunciar, portanto, que vai entregar o cargo, vai entregar o ministério. A gente vinha falando um pouco mais cedo da expectativa sobre o posicionamento do PSDB, partido aliadíssimo do governo, partido com 3 ministérios, e aí nos bastidores a gente tinha aquele consenso, né, por parte dos deputados e também senadores de que se essa gravação viesse à tona não teria mais como sustentar esse governo e que, portanto, os ministros, inclusive Bruno Araújo, disseram a parlamentares
que estariam dispostos também a entregarem os seus cargos, mas oficialmente, portanto, acabei de falar com o Roberto Freire e confirmou, o PPS não ocupa mais a pasta do Ministério da Cultura. A primeira baixa do governo Michel Temer depois do que foi anunciado. Aqui na Câmara dos Deputados, durante esse anúncio, a gente teve uma movimentação muito grande no Salão Verde, todo mundo que estava ali já observando, acompanhando o anúncio que foi feito pelo presidente. Logo depois, a oposição foi aos microfones, dar coletiva, questionou, né, essa manutenção do presidente no cargo e disse o seguinte, que agora vai lutar por 2 pontos, ou pelo processo de impeachment, já são 3 processos apresentados na Câmara dos Deputados, ou então pelo Tribunal Superior Eleitoral, que julga a cassação da chapa Dilma Temer. Eles apostam nessas 2 possibilidades. O deputado Alessandro Molon disse que o presidente Michel Temer, ele não decidiu renunciar pelo fato do apego ao foro privilegiado. Esse foi o argumento utilizado pela oposição, que agora disse que vai obstruir a pauta, não vai deixar nenhum tema ser discutido e sim também vai tentar agilizar, acelerar esse processo de impeachment que corre aqui na Câmara dos Deputados. Já a base governista aqui está muito dividida. A gente vê essa movimentação nos bastidores, muitas reuniões, a reunião do PSDB que eu já falei aqui, que há esse consenso de que o governo ficou insustentável, assim como a presidência, né, de Aécio Neves junto ao PSDB. O PSDB, inclusive, decidiu que o senador Aécio Neves não pode continuar na presidência. Um dos nomes que é um dos nomes favoritos é, sim, de Carlos Sampaio, para ocupar essa presidência, pelo menos na fase transitória, né, dos 30 dias, e há esse consenso no PSDB. O PPS, ontem o líder, ele já tinha, Arnaldo Jordi, anunciado que, na visão dele, o presidente deveria renunciar. Logo depois, a bancada do Senado, com o senador Cristóvão Buarque, também colocou esse posicionamento e agora a gente tem, portanto, a decisão oficial de abandonar os cargos, de deixar o governo. E estamos na expectativa, então, das próximas reuniões, das próximas decisões das bancadas governistas, porque o PSDB, a sensação por aqui que também uma saída é iminente, essa saída do PSDB do governo. O Democratas, nós conversamos mais cedo também com o presidente José Agripino Maia, ele disse que ainda era cedo, que ainda ia esperar um pronunciamento, ia esperar, na verdade, a chegada do áudio envolvendo o presidente Michel Temer para tomar esse posicionamento. Mas o fato é que a base governista começa a tomar uma decisão e grande parte dela já questionando aí a sustentabilidade, o quanto o governo Michel Temer ele deve permanecer. Então, o futuro do governo Michel Temer está agora aqui no Congresso e nessa discussão da base governista. Cris. Nilson, muitíssimo obrigada, viu, pelas suas informações. Agora sim, eu vou conversar com o Guilherme Penha, que é especialista em direito constitucional. Doutor Guilherme, como o senhor está percebendo, as notícias estão se atropelando aqui. Eu chamei o senhor antes, mas a gente teve que ir para Brasília para conversar com o Nilson Clava antes aqui da nossa conversa. Primeiro, boa tarde. Muito obrigada por estar aqui com a gente, para poder explicar para a gente algumas coisas que ainda ficam meio confusas na cabeça de todos nós. Bom, a gente viu o presidente Michel Temer dizendo no pronunciamento dele que as gravações foram clandestinas. Agora, essas gravações de Temer e de Aécio, elas são consideradas, na verdade, flagrantes preparados. Elas não são, né, consideradas flagrantes preparados, que isso sim seria ilegal. Elas são consideradas ações coordenadas. Eu queria que o senhor explicasse exatamente a diferença para a gente entre uma coisa e outra. Ok, boa noite, Cristina. É um prazer estar aqui falando contigo. Na verdade, essas provas não são ilegais. Há um processo regular perante o Supremo Tribunal Federal, inclusive homologado pelo ministro relator da Corte. Ilegais elas não são. E mesmo que elas fossem ilegais, mesmo assim não seriam imprestáveis. O Supremo Tribunal Federal já tem hoje um entendimento no sentido de que, mesmo sendo a prova ilícita em algumas situações pela gravidade do fato e a situação, elas poderiam ser utilizadas, desde que houvesse a comprovação de que pudesse ocorrer um fato ilícito contra o outro interlocutor ou a coletividade. De tal maneira que essas provas, a meu sentir, não são ilegais e, mesmo que fossem, não seriam imprestáveis, poderiam ser utilizadas. É bom lembrar que há um processo tramitando pelo Supremo Tribunal Federal, com intervenção do Poder Judiciário, do Ministério Público. Portanto, ilegais, a princípio, em tese, elas não são. É importante fazer agora uma distinção entre o que é uma ação coordenada e um flagrante preparado. Até porque a ação coordenada é prevista por lei e é lícita. E o flagrante preparado, a princípio, ele seria ilegal,
seria inválido. A diferença básica é que quando há um flagrante preparado, na verdade, a autoridade policial ou seus agentes instigam aquele autor a praticar o fato. O fato talvez não seria praticado se, porventura, não houvesse aquele flagrante. Na ação coordenada, não. Na verdade, por isso ela se torna legal, porque é uma mera medida na qual se retarda uma certa ação policial e o crime seria praticado de qualquer forma. E há um retardamento da prática desse ato para permitir que haja uma coleta de provas mais aprofundada. De maneira que a ação coordenada não se confunde com flagrante preparado, ela é válida, prevista por lei, inclusive, de maneira que não há nenhuma ilicitude nesse ponto, pelo menos, a ser agora afirmada. Doutor, vamos então agora assistir exatamente o trecho do pronunciamento do presidente Michel Temer, quando ele diz exatamente essa frase? Roda pra gente. Esta situação de dubiedade ou de dúvida não pode persistir por muito tempo. Se foram rápidas nas gravações clandestinas, não podem tardar nas investigações e na solução, respeitantemente, a essas investigações. Ele usou a palavra clandestinas, na verdade, né? Doutor, bom, o senhor aqui já falou exatamente, a gente também já falou aqui várias vezes, que o Supremo Tribunal Federal confirmou a abertura de inquérito contra o presidente Michel Temer. O que acontece exatamente a partir desse momento? Qual é o procedimento? Agora, na verdade, abriu-se a terceira possibilidade de perda do mandato. Já havia uma ação tramitando perante o Tribunal Superior Eleitoral, essa ação de cassação eleitoral, o julgamento será feito em breve. Ontem houve a instauração de processos de impeachment e, pela última informação, até agora são 3 pedidos formulados perante a Câmara de Deputados. Haverá decisão da sua presidência sobre instalação ou não. Agora, instaura-se processo no Supremo Tribunal Federal. Esse processo, na verdade, é pela imputação de crimes comuns. Então, o Supremo Tribunal Federal compete a ele autorizar a instauração do processo ou não. Foi instaurado. Então, agora, a instauração de inquérito policial, haverá coleta de provas. Ao final dele, se porventura houver a prova de que há algum tipo de ilicitude, pelas últimas informações, são 2 ilícitos imputados ao presidente, poderá haver denúncia por parte do Ministério Público Federal. Oferecida a denúncia, só haverá instauração desse processo, e esse processo tramita perante o Supremo Tribunal Federal, não perante o Senado, porque, como afirmei, é um crime comum, se a Câmara autorizar que o processo seja instaurado. Se houver autorização por parte da Câmara para que ele seja instaurado, aí sim, o Supremo Tribunal Federal poderá instaurar esse processo e tramitará como ação penal. Por enquanto, há algo muito prematuro, o que existe uma instauração de inquérito policial. O presidente hoje figura na condição de mero indiciado, não há acusação, por enquanto, de nada. O que existe, como falei, é uma instauração de inquérito policial e a possibilidade desse inquérito desaguar numa ação ou não. Caso haja uma ação, haverá decisão da Câmara sobre a admissibilidade ou não desse processo. Doutor Guilherme, obrigado.